Muito obrigado, Sra. Presidente. Em seguida, fará uso da palavra a Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, professora doutora Ana Paula Martins. Senhor Ministro da Saúde, professor doutor Adalberto Campos Fernandes, senhor representante do Presidente da Assembleia da República e Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, doutor José Matos Rosa, senhor chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general Artur Pina Monteiro, senhoras e senhores deputados à Assembleia da República, senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, senhores bastonários da Ordem dos Farmacêuticos, senhora Presidente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas, senhores representantes dos órgãos sociais da Ordem dos Farmacêuticos, senhores bastonários das Ordens da Saúde e das outras ordens profissionais, senhor Presidente do Infarmed e respectivo Conselho de Administração, senhores representantes das autoridades públicas, civis e militares, senhores representantes das associações setoriais da farmácia, do medicamento e dos jovens farmacêuticos, senhores diretores das faculdades de farmácia, senhores ex-ministros da Saúde, senhores convidados, distintos convidados, professor Fernando de Pádua e professora Maria Odete Santos Ferreira, caros colegas, caros amigos. Quero agradecer a presença de todos, naturalmente, em particular, se me permitem, ao Sr. Ministro da Saúde, por nos dar o gosto de acompanhar esta cerimónia que já começou de manhã, de alguma forma. Há uma história que gosto de contar. Era uma vez, há muito, muito tempo, por volta do ano 300, dois irmãos gêmeos que dedicaram a sua vida aos outros praticando o bem comum. Tinham a arte e a sabedoria de curar. Homens de fé, foram perseguidos e decapitados, porque nunca desistiram dos seus valores. São Cosme e São Damião tornaram-se símbolos de resistência, de humildade, de humanidade e de coragem. Os valores que os farmacêuticos procuram ter como base da sua atividade todos os dias. Por isso aqui estamos hoje. Mas todos os dias são dias do farmacêutico. Todos os dias os farmacêuticos desenvolvem a sua atividade ao serviço do seu país. Todos os dias prestam o seu contributo qualificado através das farmácias comunitárias, dos laboratórios de análises clínicas, nos serviços farmacêuticos hospitalares, nos laboratórios do Estado, na indústria farmacêutica, nas administrações regionais de saúde, na distribuição grossista, na agência regulamentar, nos serviços de saúde militares, nas organizações de responsabilidade social, na investigação e no ensino. Sempre a fazer o melhor. Sempre a pensar naqueles para quem o seu trabalho diário se destina. Somos uma grande equipa de 15 mil homens e mulheres, dispostos a acreditar no seu país, investindo no seu progresso, expansão e desenvolvimento. 41% dos farmacêuticos, como tivemos a oportunidade de verificar, têm menos de 35 anos. Os nossos jovens acreditam no futuro. Lutam para se qualificar, para se diferenciar, para concretizar. Temos hoje um exemplo, aliás, dessa capacidade empreendedora no conferencista que vamos ter oportunidade de ouvir e que tão cedo foi capaz de se projetar na ciência além fronteiras. Portugal e os portugueses estão seguros, porque podem contar também com este capital humano ao serviço da sua saúde e do seu bem-estar. Temos razão para estar otimistas com o futuro, pois o nosso passado está alicerçado em colunas sólidas. Temos provas dadas e vamos continuar a trabalhar incansavelmente para merecer a confiança que os portugueses depositam em nós. Vivemos nos últimos meses um processo de extraordinária importância que eu quero aqui hoje lembrar. A definição dos atos em saúde. Foi um processo complexo, que nos amadureceu a todos enquanto profissionais
e que nos obrigou, enquanto dirigentes, a encontrar soluções, tendo sempre, em primeiro lugar, os interesses dos doentes. Fizemo-lo com a maturidade necessária para não ter como propósito conquistar teimosamente territórios alheios. Quero publicamente reconhecer a importância do trabalho do professor Fernando Araújo, Secretário de Estado da Saúde, pela forma como conduziu este processo. Tenho pena que ele não possa estar, porque está a vir do Porto neste momento, mas gostava que lhe transmitisse, Sr. Ministro da Saúde, que acho que ele conseguiu o melhor de cada um de nós. Também por isso mesmo, estamos agora em situação de poder dizer que o Serviço Nacional de Saúde precisa de ser reforçado, precisa de financiamento que lhe tem sido retirado, precisa de ser valorizado em todas as políticas. E exige um amplo consenso parlamentar, que não poderá tardar no que são os principais vetores para a sua preservação e sustentabilidade. As profissões da saúde deram um exemplo de convergência, de compromisso, de tolerância. Por que razão não podem fazer o mesmo os agentes políticos? Sr. Ministro da Saúde, temos a certeza de que as profissões da saúde fazem a diferença. Orgulham-se do Serviço Nacional de Saúde que souberam ajudar a construir. Por isso, para os farmacêuticos, ver a sua carreira publicada no âmbito do Serviço Nacional de Saúde será um marco histórico que sinaliza um passo em frente na qualidade e capacitação das próximas gerações de farmacêuticos que nos hospitais e nos laboratórios do Estado serão sempre essa força que ninguém vê, mas uma das garantias da segurança, da qualidade e dos bons resultados em saúde dos portugueses. É urgente publicar a carreira farmacêutica, sem a qual os farmacêuticos não têm forma de se renovar, de continuar a fazer o que tem que ser feito pelo futuro do Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma medida que foi adiada durante 20 anos. Chegou o momento e precisamos de uma decisão enquanto ainda há tempo. Demos já pequenos passos para a integração da nossa rede de farmácias na rede de cuidados de saúde primários em Portugal. A concretização legal de novos serviços farmacêuticos, nomeadamente o reforço do mercado de genéricos, a dispensa de medicamentos para o HIV, representam, sobretudo, mais responsabilidade para com os nossos doentes e com o nosso país. Mas temos de fazer mais e melhor. A rede de laboratórios de análises clínicas, que sempre serviu o SNS e que a capacidade instalada precisa de ser melhor aproveitada. Os portugueses não podem continuar a não ter o medicamento que precisam a tempo e horas porque foi retirada às farmácias a capacidade financeira para os comprar, os medicamentos, aos distribuidores. Outras vezes não os encontramos porque vão para outros mercados, porque o nosso não é atrativo. As nossas farmácias continuam a ter em falta mais de 40 milhões de embalagens de medicamentos desde janeiro deste ano. E os setores da indústria farmacêutica e da distribuição grossista, a startup na área da saúde, as empresas de tecnologias de informação, o turismo de saúde, que precisam de encontrar estabilidade, um quadro de incentivos claro para se manter e expandir. Não conseguimos perceber o que falta para que a saúde seja efetivamente reconhecida como um setor estratégico da economia nacional, como o calçado, os vinhos, o turismo. Falamos da nossa indústria da saúde, que a par com o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais e as suas instituições, gera riqueza, promove emprego e é um dos principais exportadores do nosso país. Senhor Ministro da Saúde, distintas autoridades civis e militares, caros colegas e amigos, há ainda muito trabalho pela frente. Temos de combater de forma implacável a fraude e os verdadeiros conflitos de interesse. Temos que garantir a soberania nas nossas ações e saber que opções vamos tomar para fazer face ao desafio do envelhecimento, das novas tecnologias e da humanização dos cuidados de saúde. Assumir novas responsabilidades e novos riscos também. Inovar. Trabalhar em equipa. E com as associações de doentes e cidadãos num espaço de construção coletiva. Sem paternalismos, com independência e liberdade. Liberdade na ação, sinónimos de respeito pelos contributos mútuos. E a propósito de inovar,
correr riscos e trabalhar em conjunto, é agora o momento de vos contar outra história. Uma história que tem que ver com a força das convicções, a sabedoria no propósito e a generosidade na ação. Em 2 palavras, projeto vencer. Hoje e aqui reconheceremos um projeto que venceu todas as dificuldades, porque nasceu da iniciativa entre farmacêuticos, médicos, enfermeiros e psicólogos. Um projeto desenvolvido nos últimos 20 anos pelos profissionais de saúde da Marinha Portuguesa, onde os farmacêuticos tiveram um papel determinante. Numa área onde hoje Portugal é referência, que é a do combate à toxicodependência. Um modelo que, tendo por princípio a necessidade de segurança, não deixou ninguém para trás. Realizado nas nossas Forças Armadas, constitui um exemplo de como a saúde pode e deve estar em todas as políticas. Caros colegas, temos de estar à altura do desafio para o qual os portugueses nos convocam. Sermos cada vez melhores, trabalharmos mais, adotarmos as melhores práticas. Sermos capazes de nos adaptar à mudança, sem atropelos à ética e não colocando nunca em causa a qualidade dos nossos serviços. Trabalhando em equipa com os outros profissionais, de forma efetiva e harmoniosa. Temos consciência de que muitos farmacêuticos estão em situações muito difíceis. Nos nossos roteiros pelo país, vamos conhecendo a realidade e todos os dias recebemos mensagens de sofrimento e desânimo pelas condições de trabalho precárias, pelo não reconhecimento da profissão por parte de alguns decisores e das autoridades, pela falta de trabalho em equipa, por práticas deontológicas menos próprias. Não temos todas as soluções para grande parte destes problemas no imediato. E há problemas que ultrapassam, em tanto, a área de intervenção e de atividade da Ordem, que sentimos dificuldade em intervir e em encontrar soluções efetivas. E sofremos por isso e com isso todos os dias. Mas sabemos que não podemos desistir. Uma profissão livre constrói-se a partir da sua identidade histórica, da sua qualificação científica, na sua capacidade de se autorregular e de traçar um caminho, sem nunca esquecer que o principal motivo da nossa existência são os doentes e que é das suas necessidades e reconhecimento que esta identidade se reforça. E na nossa união, inteligência e na firmeza e justeza dos nossos propósitos estará o nosso futuro. Hoje estamos aqui juntos, para juntos podermos continuar este caminho. Uma ordem unida para fazer cumprir os seus estatutos. Os farmacêuticos das regiões autónomas, de norte a sul do país, a dizerem: contem connosco, nós estamos aqui. Sempre aqui estivemos e estaremos, para o que der e vier, pelo Serviço Nacional de Saúde e pela saúde dos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Bastonária. Fará agora uso da palavra Sua Excelência, o Sr. Ministro da Saúde, Professor Dr. Adalberto Campos Fernandes. Senhor representante do Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. José Matos Rosa, também Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Artur Pina Monteiro, Senhores Deputados da Assembleia da República, Senhora Presidente da Assembleia Geral da Ordem dos Farmacêuticos, Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Senhora Presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Farmacêuticos, Senhores Bastonários da Ordem dos Farmacêuticos e de outras ordens profissionais, Senhores representantes das associações setoriais da farmácia e do medicamento, Senhores representantes das autoridades públicas, civis e militares, Senhores antigos Ministros da Saúde, Professor António Correia de Campos e Dr. Luís Filipe Pereira, caros e caras convidados, caros amigos,
é com muito gosto que participo nas comemorações do Dia do Farmacêutico. Aliás, comecei esta jornada de manhã a visitar uma unidade muito importante na Base Naval de Lisboa. Felicito a Ordem dos Farmacêuticos publicamente por esta iniciativa, neste belo local, e pelas intervenções que me antecederam. Esta comemoração é um momento adequado para refletir sobre qual o papel do farmacêutico no sistema de saúde e, particularmente, o contributo que se espera destes profissionais para um melhor e mais sustentável Serviço Nacional de Saúde. É justo reconhecer que a profissão farmacêutica tem sabido, ao longo das décadas, adaptar-se à inovação científica na sua atividade e no papel que desempenha na sociedade e na vida das pessoas. O Ministério da Saúde está fortemente empenhado em defender o Serviço Nacional de Saúde e a saúde dos portugueses, através da promoção de um diálogo franco e construtivo com todos os parceiros, sempre que possível num espírito de colaboração que visa criar e manter as melhores condições de estabilidade para o sistema, mas também para os agentes do setor. Foi nesse sentido e com esse espírito que, em 26 de fevereiro passado, assinámos o compromisso para a sustentabilidade e o desenvolvimento do SNS, para vigorar durante toda a legislatura, com todas as associações do setor do medicamento e dos dispositivos médicos, incluindo a Ordem dos Farmacêuticos e associações de farmácias. Especificamente nesta área, o Ministério da Saúde tem estado a trabalhar com as respectivas associações no sentido de garantir estabilidade e sustentabilidade ao setor e, ao mesmo tempo, garantir que existam condições para integrar progressivamente e cada vez mais as farmácias comunitárias na rede de prestação de serviços no âmbito do SNS. Neste sentido, foi publicado recentemente, no dia 12, o Decreto-Lei nº 62/2016, que estabelece as condições para a prestação de serviços de intervenção em saúde pública por parte das farmácias comunitárias. Pretende-se, desta forma, potenciar, através da intervenção do farmacêutico, a prevenção da doença, mas também o fomento do uso racional, seguro e eficaz do medicamento, bem como a adesão à terapêutica. A definição deste quadro legal de referência para a intervenção das farmácias cria, assim, condições para que aqueles serviços se efetivem de forma estruturada e de acordo com as necessidades nacionais e regionais dos utentes. Um exemplo, que está neste momento em curso, é o projeto piloto de dispensa de medicamentos para a infecção pelo VIH, até agora de dispensa exclusiva hospitalar, e que se propõe poder passar a ser dispensado por farmacêuticos comunitários mediante um conjunto de condições que aumentam o acesso sem colocar em nenhum momento em causa a segurança destes medicamentos ou a adesão à terapêutica. A intervenção terapêutica é determinante na utilização eficiente dos serviços de saúde, sendo inegável a confiança que os cidadãos depositam no farmacêutico e na relação de proximidade que com ele estabelecem. Pelo que pretendemos ainda alargar a dispensa em farmácia comunitária a outros medicamentos até agora dispensados apenas a nível hospitalar, nomeadamente na área da oncologia. A confiança que os cidadãos depositam no farmacêutico como profissional de saúde é também determinante para a promoção da utilização dos medicamentos genéricos. Por esta razão, pretendemos incentivar as farmácias para a dispensa de medicamentos de preço mais baixo, dentro do mesmo grupo homogéneo, beneficiando desta forma o Estado e o utente. Com este objetivo, o referido Decreto-Lei, recém-publicado, contempla também a possibilidade de atribuição de uma remuneração específica às farmácias por dispensa daqueles medicamentos inseridos em grupos homogéneos. No passado dia 15 de setembro, a propósito da reunião temática dedicada à saúde em Conselho de Ministros, foram aprovados diplomas estratégicos muito relevantes para as farmácias e para os farmacêuticos, sendo de realçar a alteração ao regime jurídico das farmácias de oficina. Este novo enquadramento visa agilizar os processos de comunicação e registro de situações relativas à alteração da propriedade e irá contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços através da simplificação e da redução de custos em linha com o programa Simplex. Em conjunto com as associações representativas do setor, está também a ser revisto o diploma que regulamenta os horários de funcionamento praticados pelas farmácias, para permitir uma maior flexibilização na organização dos turnos, sem prejuízo de se continuar a garantir uma adequada cobertura farmacêutica. Foi também neste mesmo Conselho de Ministros temático aprovada a Estratégia Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde para o período 2016-2020, o qual reforça as linhas de orientação estratégica já definidas com os parceiros. Também, como já aqui foi referido pela Sra. Bastonária, a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde muito beneficiará
de um documento que resulta de um consenso histórico em Portugal e que levou à possibilidade de ser finalmente aprovado por um consenso unânime entre todas as ordens da saúde do documento proposta de lei à Assembleia da República do ato em saúde. A regulamentação dos atos praticados pelos vários grupos profissionais envolvidos na prestação de cuidados permitirá valorizar o trabalho em equipa, as sinergias e a interdependência, não competindo, mas cooperando, em nome de mais benefícios para os cidadãos. Em nosso entender, estas medidas constituem uma oportunidade para alargar a intervenção do SNS, de forma concertada e a potenciar resultados muito positivos na resposta às necessidades dos utentes. Finalmente, gostaria de me referir a um processo estruturante para o circuito do medicamento, para a forma como os profissionais se relacionam entre si, com a receita sem papel, que é hoje já uma realidade em quase 100% das receitas do SNS. Não ignoramos as dificuldades que um projeto desta dimensão tem comportado, não apenas ao nível da dispensa nas farmácias comunitárias, mas também pelo sacrifício que muitas vezes os médicos são confrontados por dificuldades de natureza operacional, informática e de comunicações. Não recuaremos e não desistiremos daquilo que é hoje uma intervenção que, em termos europeus, é considerada um padrão de referência. E posso anunciar que, até ao final do ano, iremos intervir junto da função PEM, junto dos médicos, nomeadamente para melhorar rapidamente aquilo que são os equipamentos mais críticos e com maior dificuldade, que colocam mais dificuldade ao trabalho dos médicos, e continuaremos também, quer com a Associação Nacional de Farmácias, quer com a Associação das Farmácias Portuguesas, o trabalho que temos vindo a desenvolver de cooperação para que daqui por alguns dias, poucas semanas, esta notícia só seja notícia por boas razões. É de toda a justiça reconhecer publicamente, por isso, aquilo que tem sido a compreensão dos médicos, dos farmacêuticos, das associações profissionais e das ordens, pela implementação de um processo que, sendo muito inovador, naturalmente, não deixaria de comportar alguns riscos de natureza operacional. Senhora Bastonária, não fujo à questão que colocou das carreiras profissionais, nomeadamente da, eu diria, muito justificada e mais do que justificada, merecida, carreira dos farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde. Mas quero-lhe dizer, como tenho dito noutros contextos e noutras situações, estar ministro é talvez dos exercícios pessoais mais difíceis, porque obriga a treinar a capacidade de dizer que não, quando tal não é possível naquele momento. Não digo que não vamos criar a carreira, que não a vamos publicar. Temos um compromisso ao nível da administração pública, com o Ministério das Finanças, de que a abordagem das carreiras profissionais de saúde terão que ser feitas no tempo e no modo adequado, depois do país cumprir aquilo que são obrigações de grande responsabilidade, que extravasam muito os setores profissionais e sobre as quais qualquer titular de um cargo político deve ter como primeira preocupação salvaguardar. Fica, portanto, o compromisso, Sra. Bastonária, de que tudo farei para que, tão cedo quanto possível, e as condições do país assim o permitam, reabrir o diálogo e fazer jus a uma ânsia, a uma expectativa e a um desejo que, mais do que de natureza corporativa, se justifica no plano da segurança, da qualidade das profissões e do reconhecimento do mérito deste grupo profissional. Queria reafirmar perante todos que o relacionamento entre o Ministério da Saúde e as estruturas da profissão farmacêutica e as associações de farmácias tem sido pautado, desde a tomada de posse do atual Governo, por um trabalho conjunto de grande utilidade. Nem sempre estivemos de acordo em todas as matérias, em todos os dossiês. Mas há que reconhecer que, num quadro de exigência e de transparência, tem sido possível avançar para que este setor tenha estabilidade, veja reconhecida a sua competência e o seu valor e possa também contribuir para aquilo que é a desejável sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Estamos empenhados em continuar a valorizar o papel dos farmacêuticos enquanto agentes de prestação e de influência no sistema de saúde, em articulação com as necessidades do Serviço Nacional de Saúde, o que está, aliás, em linha com o proposto no programa do Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Iniciar-se-á de seguida a conferência da sessão solene das comemorações do Dia do Farmacêutico. Para introduzir a conferência, passo a palavra à Sra.